Para não imitar a Mara Maravilha, eu vou trocar, não é? Para não imitá-la, o nosso Deus é um Deus de milagres. Não é só um Deus de maravilhas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Mesmo assentados e assentados, porque nós vamos ler alguns versículos. Amém? Em nome de Jesus. Lúcio, você me ajuda aí, Lúcio? Com esse povo que está aí. Aí, traga para cá. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir que você não se levantasse para beber água. Amém? Nós já fizemos isso. Nós tivemos um tempo. Vamos nos concentrar na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 1. Quando eu estava pastoreando em Guararapes, tinha um membro lá, uma ministra de louvor, ela não está mais na igreja, que ela dizia assim, eu nunca tinha ouvido falar, diz assim, o momento de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor é o momento de nós falarmos com Deus. Então somos nós que falamos com Deus. Mas o momento da palavra é o contrário. É agora Deus falando conosco. Amém? Então vamos evitar nos levantar, porque aí Deus falou com você, você foi beber água, você não ouviu o que Deus tinha para falar com você. Deus quer continuar falando ao seu coração nesse lugar. Em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, mesmo assentados, a partir do versículo 5, diz assim: quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era família de sacerdote. Este casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme o costume do sacerdote. Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para toda a sua gente. Pule agora, queridos, para o versículo 17. Quer dizer, para o versículo 18, desculpem, versículo 18 agora. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Pule agora para o versículo 26. Amém? Preste atenção nos textos, na leitura do texto, para você não se perder. Versículo 26 agora. Em nome de Jesus. Denailton, empresta aqui a sua Bíblia para os meninos aqui. Alguém tem Bíblia aí? Um crente aí antigo, por favor. Vamos, né? Presta atenção aí. Isso. Isso, Arinaldo. Nós que somos os mais experientes, né? Vamos cuidar dos nossos meninos na fé.
Em nome de Jesus, né? Vamos ficar ligados. Vamos ficar ligados porque Deus que manda, mas quem cuida somos nós. Em nome de Jesus. Versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês, versículo 26. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz seja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Agora pule aí para o versículo 39. Para você que está mexendo na Bíblia agora, versículo, esse número bem pequenininho aí, tá? Está aí do lado. Versículo 39, esse número bem miudinho aí. Em nome de Jesus. Versículo 39. Versículo 39. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 39 diz assim, preste atenção na leitura agora. Alguns dias depois, Maria se aproximou, se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, entrou na casa de Zacarias e Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Esse é o momento que Deus não só quer falar ao seu coração, mas vai falar ao seu coração. Não levante para beber água. Se concentre na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te adoramos, mas nessa hora nós queremos nos colocar à tua disposição. Por isso, tem misericórdia das nossas vidas, porque nós somos pecadores e pecadoras. Mas mesmo sendo assim, envia o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender a dureza da tua palavra, ou a dificuldade de leitura daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu repreendo em nome do sangue de Jesus qualquer ação contrária ou espírito maligno que possa vir nos atrapalhar, bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de inquietação, todo espírito de impaciência, em nome de Jesus, que nesse lugar os teus anjos possam acampar e que a tua palavra, Senhor, se possível, se nós dermos lugar para o Senhor falar conosco, vira a nossa vida pelo avesso, em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar nessa noite o poder restaurador da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você concentre na palavra de Deus. Se você puder sentar, por favor, faça isso. É reverência a Deus. Em nome de Jesus. Lúcia, pode me trazer um pouquinho de água aí, Lúcia, por favor? Traga gelada não, que minha voz está sumindo. Queridos e queridas, nós estamos vivendo um tempo que o jogo, ou os jogos, são moda. É jogo de videogame para lá, é jogo de tudo. Tudo é jogo, tudo está em jogo.
Mas eu queria dizer para você nessa noite. Muito obrigado, Lúcia. Que quando Satanás pecou e ele caiu, o mundo foi dividido espiritualmente em duas partes. E ninguém mais fica em cima do muro. Ou eu entrego a minha vida para Jesus e estou com Deus, ou eu estou com o diabo. Não tem meio termo. Não existe em cima do muro. Isso é um jogo. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que vence todos os jogos, porque Ele é um Deus vencedor. A única forma, ou a única possibilidade de Deus não vencer, ou dele não ganhar a minha vida é, se em primeiro lugar, eu continuar em cima do muro. As pessoas que ficam em cima do muro são as pessoas que não sabem o que elas querem. E aí nós podemos pensar em algumas coisas. Gente, por exemplo, no nosso meio, que não sabe o ministério que quer na igreja, está em cima do muro. Se relaciona com alguém durante muito tempo e não decide se casa ou não casa, está em cima do muro. Não decide. Só que no mundo espiritual, quem não decide, quem não sabe o que quer, não vai ser escolhido por Deus. Mas eu queria lembrar, o nosso Deus é o Deus que sempre ganha. E aí, por que eu estou falando em jogos? Porque quando está em jogo a salvação, quando está em jogo a minha e a sua salvação, se eu decidir por Cristo, Deus muda toda e qualquer situação, porque Ele é o Deus que vence. Não importa as circunstâncias ou a dificuldade que nós estivermos passando, porque a nossa Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de vitória. Mas Deus só concede vitória a quem sabe o que quer. Amém? Amém? Eu disse aqui, eu sei que é o que eu quero nessa igreja. Eu quero uma igreja com 200 membros. Eu sei o que eu quero. Eu não estou em cima do muro. Por isso que eu perguntei, vocês não estão aqui não? Eu falei, uma igreja com 200 membros. Amém. Amém. Eu sei o que é que eu quero. E eu vou chegar lá. Porque Deus é o Deus vencedor. Eu não estou em cima do muro. Amém? Hoje nós tínhamos 4 pessoas na escola dominical. E 4 crianças. E quem veio eu disse, quando nós terminarmos esse módulo, nós vamos fazer uma festa de gratidão ao Senhor pelo primeiro módulo, uma formatura. Porque eu sei o que eu quero. E nós precisamos valorizar as pessoas que querem, porque Deus escolhe quem sabe o que quer. Quem fica em cima do muro, indeciso, perde. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus também sabe o que Ele quer. E o que Deus quer é você. Deus quer a sua vida, a sua família, a sua felicidade, a sua prosperidade. Deus sabe o que Ele quer. Mas você também precisa saber o que é que você quer. E quando está em jogo a salvação, Deus muda. Mas onde é que eu estou vendo isso tudo nesses textos? As narrativas que nós lemos foram todos os textos sobre as narrativas do nascimento de Jesus. Estava em jogo o nascimento de Jesus. Estava em jogo a minha e a sua situação. E Deus mudou, quebrou 3 situações que precisavam ser mudadas e quebradas, senão Jesus não viria. Por quê? Vou repetir. Porque Deus sabe o que Ele quer. A gente que não sabe às vezes o que a gente quer. E às vezes, por ficar muito em cima do muro, sem saber o que nós queremos, não é assim? Quem escolhe muito acaba ficando com nada. Absolutamente nada. Então o que foi que Deus mudou?
primeiro texto que nós lemos, fala que Zacarias, o sacerdote, entrou no templo para sacrificar. Lembrem que nesse tempo, Jesus não tinha morrido ainda. Então o sacerdote entrava, provavelmente no Santo dos Santos, onde estava a arca. Vocês lembrem comigo, vão recapitulando, que o ser humano, porque Jesus não tinha morrido, não podia tocar na arca. Não podia chegar nem perto, somente o sacerdote. Isso quer dizer que provavelmente quando Zacarias entrou naquele lugar, que era uma cultura religiosa da época, ele entrou com uma corrente ou uma corda amarrada no seu pé esquerdo. Porque se desse qualquer piripaque nele e ele morresse, era a cultura da época, ninguém poderia entrar lá. Então puxava o sacerdote pela corda. O povo está lá fora orando. Não sei se você entendeu, mas o texto diz que ele foi sorteado para fazer um trabalho que todo dia era feito a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E naquele dia Zacarias entrou. E aí aconteceu uma coisa diferente que nunca tinha acontecido. Apareceu um anjo e disse para Zacarias, provavelmente, se ele não morreu do coração, quase morreu. Porque o que ele fazia aquilo há anos, durante muito tempo. E quando nós fazemos uma coisa durante muito tempo, e é aqui que eu quero chegar, nós nos acostumamos. E é difícil desapegar. Vamos dar um exemplo? Até o jeito de dormir, nós nos acostumamos. Cada um tem o seu lado de dormir. Nós somos assim. O ser humano é assim. Nós nos acostumamos com a comida de casa. Tem gente que nem dorme fora de casa. Já vi gente com diarreia porque não comeu a comida da mãe. Não é porque é filho da mamãezinha, não. É porque nós nos acostumamos. Provavelmente, Zacarias, fazendo aquele trabalho, todo dia se acostumou. De repente, Deus mudou e aí veio o anjo. E diz assim, Zacarias, não tenha medo. Isabel vai ter um filho, você vai ser pai. Aí o engraçadinho, o bonito de Zacarias, porque se acostumou, porque está fazendo as coisas de forma mecânica, e é aqui que eu quero chegar, não acreditou na própria oração que ele fez. O anjo diz, Zacarias, a sua mulher vai ficar grávida. Aí ele diz, mas como é que vai ser isso? Nós somos velhos. Se o anjo respondeu, e o texto está falando, o anjo respondeu a oração que ele mesmo fez. Mas sabe o que quer dizer? Nós nos acostumamos. Vocês querem ver uma coisa? Na época dos bancos aqui, tinha até os lugares. A gente sabe até onde as pessoas sentam. Não é não? Até onde as pessoas sentam. Nós nos acostumamos. Infelizmente, na caminhada, nós vamos vivendo uma vida mecânica, fazendo no automático. Por que eu vou na igreja no domingo? Porque eu não gosto do Faustão, às vezes. Se chover, eu não venho. Por que eu vou na igreja no domingo? Às vezes a nossa vida espiritual entrou no mecânico. E aí Deus quebrou o mecânico e fez uma novidade. Zacarias saiu mudo. Só que o texto fala que lá fora o povo estava esperando ele sair. Porque todas as vezes que o sacerdote entrava, ele saía com uma novidade de Deus. Aí Zacarias saiu mudo. E provavelmente o povo perguntou, agora fedeu o negócio. O profeta saiu mudo, nós não vamos ter direção de Deus para onde ir. O que foi que Deus fez? Deus tirou o chão do povo. Quebrou o mecânico, as coisas que nós fazemos costumeiramente. O profeta saiu mudo. E um profeta mudo perde o sentido e a validade. Porque Deus envia o profeta para falar. O profeta é boca de Deus. Deus tirou o chão e o povo ficou, e agora? Provavelmente ativou. Sabe aquele negócio assim? Quando as pessoas ficam fazendo as coisas para a gente, nós nos acostumamos. E a gente está nem aí, a gente larga. Quando falta, a gente acorda. Ou seja, ativa, liga. Provavelmente o povo ativou, porque alguma coisa mudou do mecânico. O povo ligou, ativou, movimentou. Vocês lembram comigo que
Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele, além de muitas características, ele dá uma característica para o Espírito Santo que tem tudo a ver com ativar, que é ligar. Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus diz para Nicodemos: o Espírito Santo é como o vento que sopra para lá e para cá, não uma direção fixa, não há um costume. E às vezes, queridos, nós estamos contando um milagre, alguém foi curado, e parece que a igreja está distante, é porque está no mecânico. Deus abençoou e a prefeitura liberou o dinheiro, vamos começar ano que vem, vamos ter uma igreja de 200 membros, mas nós estamos no mecânico, nós estamos no... E o Espírito Santo é vento, o Espírito Santo é ativação, é ligação. E às vezes nós estamos, por que eu estou usando essa palavra? Às vezes nós estamos desligados e desligadas, porque uma característica principal, para eu pular para o segundo ponto, do costume é justamente perder a sensibilidade, às vezes, do que está acontecendo espiritualmente. Então precisa ligar, precisa de alguma coisa, e o que o Espírito Santo faz é ligar. Provavelmente ativou o povo. Agora o profeta não vai ajudar a gente, nós vamos ter que nos virar agora. Então o que Deus mudou, porque estava em jogo a salvação, a condição religiosa da época. E aqui é onde eu queria chegar. Às vezes nós nos tornamos religiosos. A pessoa que, por exemplo, dizima, porque ela tem que dizimar, então ela dizima, porque ela tem. Ela vem do domingo, porque ela tem que vir no domingo, não tem outra coisa para fazer. Então isso é o religioso, é o mecânico. Todas as vezes que vem o religioso, queridos e queridas, mata a nossa sensibilidade de perder a presença do Espírito Santo no nosso meio. E se nós perdemos a sensibilidade e de perceber o Espírito Santo no nosso meio, os milagres não ativam e não acontecem. Ou às vezes o Espírito Santo quer liberar o milagre, mas eu estou desligado, eu não estou percebendo. Então a primeira coisa que Deus mudou, porque estava em jogo a salvação, a condição religiosa mecânica do povo. Agora o povo teve que se virar. O profeta está mudo. Zacarias se assusta e Deus muda a forma biológica, até a condição biológica, porque o que estava em jogo era a vinda de Jesus. O anjo diz o que para ele? Tua mulher vai ficar grávida. Mas lá na frente, Deus inverte a história. Maria vai visitar Isabel, Isabel está grávida. Deus inverte até a situação biológica. Agora eu queria lembrar para você, a condição biológica é no corpo. Só que uma gravidez para uma mulher idosa na época de Jesus não é a mesma coisa de hoje. Não tinha inseminação artificial. Além de não ter, ainda tinha o seguinte: a prole ou a fertilização tinha a ver com uma bênção de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Provavelmente Isabel passou a vida toda sendo humilhada pelas pessoas. Sabe por quê? Não era porque ela não tinha filho, é porque para a cultura social do povo, uma mulher que não parisse era considerada amaldiçoada. Para piorar a situação, ela era mulher de pastor, era mulher do sacerdote, para piorar a situação. Vocês imaginam quantos anos Isabel foi tida como chacota, como a palhaça? Como isso não caiu espiritualmente sobre a vida de Zacarias? E o texto diz que eles andavam fiel diante do Senhor. Mas vocês imaginam isso? Fala, teu esposo é sacerdote e tu não engravida, não é? Vocês imaginam? A vida inteira, provavelmente Isabel foi tida como uma palhaça do grupo. Para piorar, tem uma terceira questão. A família dela toda era família de sacerdotes. Você imagina? Todas as suas filhas engravidaram, filha de sacerdote. Você, filha de sacerdote, sem engravidar. Queridos e queridas, não importa a situação. Quando está em jogo a minha e a sua salvação,
a minha e a sua restauração, se for questão biológica, a graça de Deus também muda. E Isabel, o que é que aconteceu? Engravidou. Amém? Isabel também Por quê? Porque a graça ativa, liga. Por que o corpo? Por que o biológico? O que é que o apóstolo Paulo diz lá? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não há nada no nosso corpo que possa atrapalhar o Espírito Santo, porque o nosso corpo é a casa, é o lugar onde o Espírito Santo habita. E onde o Espírito Santo habita é lugar de manifestação do Espírito Santo e há poder de Deus. Amém? Ah, só tem cura lá no Valdomiro. Não tem cura porque você não tem fé. Porque o Espírito Santo é morador de você. É morador dessa casa que é você. Amém? Isabel engravidou. Porque o que é que estava em jogo? O que é que estava em jogo? A minha e a sua salvação. Segunda mudança. Nem o nosso corpo é capaz de impedir. Quando Deus tem um alvo, porque Ele não está em cima do muro, lembra do início? Deus sabe o que quer. Ele acerta o alvo. E se o alvo for você, se o alvo for essa igreja, eu estou convicto disso, Ele vai acertar. E a igreja vai ativar, vai ligar. Amém? Mas eu queria dizer, o meu compromisso maior não é com você. Não é falar o que você quer ouvir. O meu compromisso maior é com Deus. Amém? O meu compromisso maior é com Deus. Porque Ele é o Deus que muda. Em nome de Jesus. Então Ele mudou uma condição de escravidão, de palhaçada com Isabel. Dizer agora uma mulher estéril engravidou. É possível. Para o que crê é possível. Não somente hoje, mas antes. Então eu queria dizer, mas Deus não me cura porque eu nunca vi Deus curar isso. Se você nunca viu, então você vai ser o primeiro e a primeira. Ora, não é não? Então nós vamos pendurar a nossa chuteira da fé. Não importa. Se nunca viu, você vai ser o primeiro, a primeira. Deus vai liberar, vai fazer. Então Ele mudou a segunda condição, a condição biológica. Porque Deus não fica em cima do muro. Ele sabe o que quer. Amém? Terceira condição, Ele muda a importância social. O mesmo anjo vai chamar uma mulher, uma jovem, para ser mãe de Jesus. Agora, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Pense aí, me ajude aí. Qual é o lugar assim, mais perigoso de caixa d'água, que a gente não quer nem ir lá? Qual é um lugar? Diga aí. Um beco, qualquer. Tem algum lugar assim? Boca de fumo, traficante. Diga aí um lugar. Aonde? Pronto, ali. É ele que está dizendo, viu? Rua dos Marajás. Ok. Isso, pastor, está doido. O que é que isso tem a ver com esse texto? Maria era de onde? Onde foi que Maria nasceu? Em Nazaré. Nazaré era o lugar que nenhum profeta, nem profetisa nascia. Nazaré, segundo a cultura bíblica, era um lugar de vergonha, de miséria. E de gente que nunca tinha recebido ou participado de uma experiência profunda com Deus. Mas Deus não chama ninguém de Jerusalém, que era o centro da cidade. Deus não chamou ninguém que estava no foco. Mas Deus chamou alguém que estava no escuro. Não tem um canto que diz isso? Nas tuas sombras, nas tuas sombras eu me escondo para que tu apareça. Não chamou rei, rainha, chamou uma menina miserável lá de Nazaré. E disse, o meu negócio é com você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que é um costume nosso, às vezes principalmente metodistas. Eu vou dizer, não tem um compromisso com você, é com Deus. A gente está lá em caixa d'água, é um bairro de periferia, a gente não tem dinheiro, a região esqueceu a gente. Queridos e queridas, Deus chamou Maria lá de Nazaré.
Amém? Deus chamou uma mulher para ser mãe de Jesus, aquele lugar que ninguém queria pisar. Então vamos desapegar desses pensamentos malignos. A igreja não vai alcançar. A gente vai construir um templo, a gente vai passar vergonha, porque vai ficar vazio. Queridos e queridas, Deus inverte a condição social. O que é que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios? Deus chama as coisas loucas do mundo, ou as coisas pequenas do mundo, para envergonhar as grandes, porque isso é a graça de Deus. Amém? Quero saber de bispa, quero saber de região. O nosso Deus é o Senhor da igreja. Amém? A bispa não é o Senhor da igreja. O SD Samuel não é o Senhor da igreja. Está gravado, ele vai assistir. Não tem problema. O Senhor da igreja é Jeová, Jireh, o Deus que muda a situação. Amém? Então chamou Maria lá de Nazaré. Por que nós não vamos ter uma igreja com 200 membros? Ou qual é a única possibilidade disso não acontecer? Só existe uma. Só uma. Se eu não quiser. Se você não quiser. Se eu não tiver fé. Se você não tiver fé. E eu vou dizer para vocês. Se depender do pastor quebrar a parede, como quebrou, ele quebra de novo. Estou nem aí. Não me diminui trabalhar como servente de pedreiro. Não me diminui. Porque eu sei o que eu quero. E eu vou chegar lá. Eu queria que você chegasse comigo, mas eu não posso forçar você a chegar comigo. Então eu queria dizer para você, desapegue. Queria terminar esse sermão dizendo isso. Desapegue do passado da igreja. Desapegue, deixe ir, enterre, feche a tampa do caixão e jogue. Porque Deus tem algo novo. Desapegue. Porque Deus está e vai virar essa igreja de cabeça para baixo. Em nome de Jesus. E eu vou dizer para encerrar, eu não quero contar para ir somente com as pessoas novas que estão chegando. Mas eu quero especialmente, queridos e queridas, especialmente contar com você, que já está aqui há mais tempo. Principalmente com você, que já está aqui há mais tempo. Porque é você que vai testemunhar para essa geração nova, que durante todo esse tempo que você serviu ao Senhor nessa igreja, Deus nunca deixou você se envergonhar. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque sabe o que é que acontece quando a igreja começa a ser renovada? Assim, o pastor agora só está colocando as pessoas novas. Que isso não entre na sua cabeça, porque isso não é um pensamento de Deus. Estou falando isso porque Deus tem posto no meu coração. Eu quero contar especialmente com você, porque Deus conta com você. Porque Deus muda as situações. Nos 2 momentos que Deus enviou os anjos, tanto para falar para Zacarias, nos 3 momentos. Deus enviou o anjo Gabriel para Zacarias, Deus enviou o anjo Gabriel para Isabel, e Deus enviou o anjo Gabriel para Maria. E ele disse uma frase, que é a mesma frase das 3 aparições. Qual foi? Não tenham medo. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Por que nós não vamos construir o nosso templo? Em primeiro lugar. Segundo, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Por que nós não vamos ter uma igreja com 200 pessoas? Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Então nós vamos para a autonomia. E em dezembro nós vamos estar inaugurando esse templo. Em nome de Jesus. Nem que tenha que me internar sem força, para ficar lá internado e morrer logo. Que eu morro feliz. Pelo menos terminou o templo. Mas eu quero que você venha comigo.
E desapegue do passado. Porque Deus tem uma palavra de vitória para você, para a sua família, para a sua igreja. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.